No Evangelho escrito pelo evangelista João, no seu capítulo de número 1 e no seu versículo de número 1 e 2. Glória a Jesus. Vamos estar lendo, não vou perder muito tempo, irmãos. A epígrafe nos diz: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Amém? Irmão, bem, vemos que, não sei se todos nós prestamos atenção, mas no texto da qual foi lido pelo nosso o presbítero Jovassi, no capítulo 29, vamos dar uma olhada neste versículo de número 11, e eu quero convidá-los para, juntamente comigo, nós podermos pensar um pouquinho aqui nesse texto. O versículo de número 11 do capítulo 29 de Jeremias nos diz: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Olha que lindo. O próprio Deus, Ele se preocupa em cuidar de nós de uma forma completa. Não é um cuidado parcial, não, de forma nenhuma. O cuidado de Deus para com as nossas vidas é completa, não falta nada. Nós sim faltamos ao Senhor com o Senhor, nós vacilamos, nós erramos, mas Deus não, de forma nenhuma Ele vai faltar na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, na minha parentela, na tua parentela, de forma nenhuma. Ele é um Deus todo-poderoso e completo. Ponto. Muitas das vezes eu começo a me olhar e pensar. E hoje mesmo eu trabalhando, porque eu não sei se vocês sabem, eu sou pedreiro. Então assim, pedreiro, eu particularmente, eu gosto de trabalhar e eu convido Jesus para trabalhar comigo. Irmãos, Deus, Ele já fez tantas coisas extraordinárias na minha vida, na minha profissão, que se eu começar a contar, vocês vão falar: meu Deus do céu, Jesus também é pedreiro? Para mim também Ele é pedreiro, então Ele faz cada coisa. Esses dias, irmãos, eu tinha concluído uma obra, olha só, não ia falar isto, e eu tinha concluído uma obra, e nessa casa, o rapaz, ele não serve a Cristo, a família não serve a Cristo, e tá bom, me entreguei, mas só como eu pego uma obra por completo, eu tenho um dever de prestar ali uma garantia. Passou-se ali um tempo, e de repente ele me liga: Marcos, por favor, vem aqui correndo na minha casa me socorrer. E eu fui, ao chegar lá, ele: olha, a rede de esgoto aconteceu assim, está entupida, ninguém consegue desobstruir. E eu sei que você consegue. Eu falei: opa, glória a Deus. E eu tentei na primeira vez, não consegui. E eu tentei na segunda vez, não consegui. Mas só que nas minhas tentativas, eu não sou besta de nada, né? Eu comecei a orar: Jesus, chega aqui. Eu sei, Jesus, que o Senhor não é encanador. O Senhor também não trabalha em uma desentupidora de esgoto. Mas eu sei que o Senhor é fiel para me socorrer neste momento, Senhor. Aí eu me levantei todo ousado, cheio de ousadia. Aí eu cheguei assim para ele, eu não vou falar o nome do rapaz. Aí eu falei: meu amigo, vem aqui. Você crê que eu vou tentar pela terceira e última vez e vai ser desentupido, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai enviar anjos e vai enviar alguma coisa aqui nessa tubulação e vai ser desobstruída? Ele olhou assim para minha cara e falou: se você crê ou não crê, é problema seu, mas eu creio. Aí eu fui, irmãos. Olha só, isso é para nós aprendermos que nós só devemos confiar em, absolutamente em
cara dele, aí fez. Vum. Aí eu falei, aí meu amigo, você viu o que Jesus fez? Agora deu glória a Deus a ele. Deu glória a Deus aí, rapaz. Porque você tem que entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha nas mínimas coisas. Ele não precisa de ter tudo para ser tudo. Ele não precisa de ter tudo para fazer tudo. Ele só precisa de não ter nada para fazer tudo na minha e na tua vida. Então nós devemos glorificar a Deus, porque Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes. Em tudo Ele cuida, até do nosso sono, do nosso sonho. Ele cuida quando a gente sai, quando a gente anda, quando a gente trabalha, quando a gente não trabalha, quando nós estamos avexados, agoniados, angustiados, entristecidos. Ele cuida quando alguém pisa na nossa vida, quando alguém quer nos humilhar, quando alguém nos maltrata. Ele cuida de mim, Ele cuida de você no completo, no tudo e todos, irmãos. Aleluia. Aí olha só, o que me chama a atenção é que o Senhor, Ele tem uma bênção para nos dar. Aí eu fiquei olhando esse versículo, essa passagem, para vos dar esperança e um futuro. Eu não sei se eu vou conseguir destrinchar tudo, porque nós vamos falar o porquê que eu li o Evangelho escrito por João. O profeta Jeremias, ele era um homem que um certo dia ele orou sabendo que a oração não iria ser respondida. É difícil, ele tinha certeza, mas porém ele não deixou de orar, ele continuou a orar. E eu vejo aqui que o Senhor, Ele é tão lindo, que Ele se preocupa e Ele cuida. O povo já tinha perdido as esperanças, porque o povo estava onde? O povo estava cativo. O povo tinha sido levado a cativo, e não é bom viver em cativo, é horrível. Eu estou falando porque eu tenho conhecimento de causas. Você não tem privacidade e liberdade. E muitas das vezes o povo, eles sabiam por que eles estavam assim, mas porém eles não queriam ir buscar ao Senhor. Mas só que tinha um profeta, um homem de Deus, que esse homem conhecia a situação e o porquê que o povo estava em cativo. Porque assim, irmãos, tem cativo que nós somos levados, somos convidados a entrar ao cativo. Tem cativo que não, somos nós que procuramos o cativo. Tem cativo que alguém nos coloca no cativo, por alguma razão. E aí o povo agora, eles não tinham mais alegria, não tinham paz mais em seu coração. E muitas das vezes, vou abrir aqui um leque, muitas das vezes alguns de nós acaba perdendo até mesmo a paz em Cristo, por causa da adversidade que está sendo muito árdua em nossa vida. Só que aí é que eu me alegro, porque é neste exato momento que o príncipe da paz, ele quer se apresentar na nossa vida, ele quer ser visto em nossa vida. Então, se o cativo chegou na minha ou na tua vida, por alguma razão, não se espante, não pasme, mas porém espere, pare, confia, porque
sair daqui esquecendo que o príncipe da paz, ele é quem cuida de mim e de você. E o bom que o Senhor, ele sabe quando nós estamos quase a perecer. Eu me recordo que um dia eu quase morri eu não sei se vocês conhecem, eu acho que alguns conhecem, cacimba, cisterna. Quem não conhece cacimba, conhece cisterna. E era de barro, que é pior ainda. E eu me afoguei, e não tinha ninguém. Eu procurava um lugar para segurar, e não conseguia encontrar uma base firme. Mas aí Deus, por sua bondade e misericórdia, Ele enviou um socorro para mim. E esse socorro foi um moço. E hoje ele é um pastor. E sempre quando nós nos encontramos, nós nos lembramos disso. Então tem momento nas nossas vidas que o inimigo, ele vai achar que ele já te venceu. Tem momentos na minha e na tua vida que ele vai até rir da minha ou da sua cara. Mas porém, vai ser só por um período, por um momento, porque o Deus do socorro, Ele está aqui nesta noite, e Ele manda lhe dizer que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Aí bem vemos, nós precisamos ter esperança. Mas ter esperança em quem? Mas por que nós precisamos ter esperança? Irmãos, eu normalmente gosto de falar com o meu público dessa forma. Quando você ler a Bíblia, você pergunte: por quê? Para quê? Quem? Faça essas interrogações. Porque quando vocês fizerem essas interrogações, vocês vão aprender mais. E eu comecei a perguntar: mas Senhor, qual a razão que o Senhor quer que eu fale a respeito de esperança e de um futuro? Porque o que eu tinha montado aqui, o esboço, não era isso. Eu iria falar das características do mestre, da personalidade. Porém, o mestre, ele mudou. Não era isso que ele queria falar com vocês. E se ele mudou, se ele mandou eu falar esta mensagem, é porque tem alguém aqui que está prestes a perder as suas esperanças. Mas o Senhor não quer que você perca as esperanças. A sua esperança deve estar em Cristo, que morreu sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo aqui nesta noite. E essa esperança, o bom dessa esperança chamado Jesus Cristo, é que Ele está sempre com as suas mãos furadas, mas não cansadas. Furadas, mas não ao ponto de perder alguém, porque o Senhor, Ele jamais vai querer perder alguém. Então eu e você, nós somos preciosidade, e não é preciosidade qualquer, é preciosidade que tem quem guarde, quem cuide, quem ajude, quem socorre. Se você acha que você não vale nada, tire esse pensamento da sua mente. Jesus, Ele é assim. Ele faz alguns trabalhares na vida de algumas pessoas diferentes. Quer ver? Tem pessoas que um beliscãozinho que recebe, grita, chora. Tem gente que leva até mesmo uma queda, um tombo, se rala, mas não derrama uma lágrima.
Porque as provas que é para A não é para B. As provas que é para o Carlos não é para o Léo. As provas que é para o Antônio não é para o Marcos. Então nós precisamos entender que nessa dificuldade o Mestre, Ele jamais esqueceu de você. Irmãos, tem pessoas aqui dentro que no seu trabalho está passando por uma humilhação de superiores e de amigos no seu trabalho. Porém Deus manda eu lhe dizer nesta noite: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em Deus, confia nele e espere que Ele irá te honrar. Tem pessoas que passam por algumas situações que começam a se perguntar: Senhor, por que que eu estou nessa situação? Por que que eu estou passando por tudo isso? A resposta de Deus é essa: é porque Ele está tratando com você. Ele está mudando o seu ego, Ele está tirando o orgulho, Ele está tirando a soberba. Ele quer te libertar, te limpar, Ele quer te moldar, porque o Senhor, Ele quer usar você. Ele não quer ver você numa vitrine por Satanás sendo exposto, mas Ele quer você em uma vitrine da qual o Senhor vai estar sendo visto na sua vida. Diz-se que os ourives, eles fazem um processo com fogo, e um fogo altíssimo e uma alta temperatura. E quando o ouro, aquela parte bruta, grosseira, ele vai para aquele molde ali, e vai ser colocado em um forno de alta temperatura. Quanto mais ele borbulha, mais as imperfeições vai saindo. Agora eu digo para você: será se as provas estão dentro da minha e da tua vida? Será se as dificuldades estão doendo na minha e na tua vida? Está sim, mas é porque o Senhor, Ele está nos tratando para exaltar a nossa vida, e Satanás, ele vai ser envergonhado. Tem gente que, por alguma coisinha, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir a Cristo. Mas sim, as dificuldades, quando chegam em nossa vida, realmente quer nos tirar. Agora imagine aqui comigo: o povo judeu estavam todos em um cativo que era árduo. Só que o profeta orando e pedindo. Agora imagine se o profeta soubesse o que nós sabemos hoje. Imagine se o profeta Jeremias tivesse visto que nós estamos vendo diante do nosso irmão, porque a gente tem esse poder de ver Jesus Cristo na minha e na tua vida. Só depende da minha e da tua conduta, da minha e da tua postura. É difícil ver Jesus? É difícil mostrar Jesus? Jeremias não viu, mas Jeremias, ele tinha uma esperança que Deus iria tirar aquele povo. Passou-se o tempo. Mais à frente, nós bem vemos agora um outro ponto: o futuro.
Jesus, ele chega à terra, mas só que ele já tinha sido anunciado anteriormente, desde o livro do Gênesis. E o tempo se começa a passar, porque é um processo, e o processo é uma ação contínua, dia após dia. E nós sabemos como que é essa situação. Tem pessoas que oram e acham que já vai receber no mesmo momento, mas tem pessoas que oram e demora, que para eles chega a ser uma eternidade. Eu me recordo, eu não tinha casa, irmãos. Eu me recordo que alguém me deu um amparo, um casal, e eu fui dormir embaixo de uma mesa de uma cozinha. Imagine o tamanho que era a casa desse casal, e eles tinham 2 filhos. Só que eu falei: Senhor, não é certo eu viver aqui, eu estou tirando a privacidade deles. E eu comecei a orar, e Deus me tirou daquele lugar e me levou para um outro lugar, mas porém eu ainda não tinha casa. E eu orando, eu queria ter um lar. E eu fui morar na casa de um dos meus tios. E eu me recordo quando eu chego lá em um quarto, tinham 4 meninas, 2 meninos em um quartinho, e eu ali também atrapalhando a privacidade deles. E eu falei: Senhor, eu não aceito isso. E eu fui novamente orar. E eu me recordo que eu passei em torno de 1h40, só que eu não conseguia mais falar nada. Eu só chorava. Mas eu chorei tanto que o colchão me soltou. Eu acho que o pessoal pensou que eu fiz. Eu briguei. Mas eu chorei tanto, irmãos. E mais para frente, eu congregava no Belém. Deus usou um pastor. Eu cheguei e ele falou: meu filho, procure uma casa para alugar, que a igreja vai pagar o aluguel dessa casa até que você consiga um emprego. Alguns entenderam? No momento da minha aflição, eu não fui falar com o meu tio. No momento da minha aflição, eu não fui falar com o meu pastor. No momento da minha aflição, eu não fui falar com as pessoas. Mas no momento da minha aflição, eu me prostrei de joelho e fui orar ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder para realizar. Agora, irmãos, precisamos também ser sábios. Eu poderia ter procurado uma casa de 2, 3, 4 cômodos, mas não. Sabe o que eu fui fazer? Eu procurei o menor imóvel que tinha. Era tão grande que essas 3 cadeiras aqui era praticamente o tamanho de largura, embaixo de uma escada. Tinha pessoas que quando iam me visitar saíam chorando. Só que eles não sabiam que Jesus estava ali comigo. Olha, irmãos, a prova era tão grande que eu não tinha o que comer de manhã, tarde e à noite. Só que eu saía em consagração, e quando eu entregava, eu falava: Senhor, providencie para mim, envie um corvo, porque eu estou com fome. Muitas das vezes, antes de eu fechar a minha boca, antes de eu completar as frases, alguém batia na porta da minha casa com um pratinho de comida e com tudo que eu queria, que eu precisava. Sabe por quê? Porque o Deus que responde oração, Ele não está dormindo. Vocês entenderam?
o que Deus ele faz quando alguém se prostra de joelho diante dele. A igreja precisa viver em oração. E eu continuei orando. Para não tomar muito tempo, hoje, graças a Deus, minha casa não é grande, mas são 2 salas, banheirinho até grande, área de serviço, 2 quartos, uma bela de uma sacadazinha, daquelas coisas assim, né? E estamos trabalhando para fazer uma garagemzinha ali, para caber pelo menos 2 carros e umas motinhas ali, quem tiver. Quem faz isso? Quem faz isso? Quem faz isso? Quem faz isso? Então ele vai fazer na tua vida. Irmãos, eu não sou muito de chegar só porque é final de ano e ficar profetizando, não, que você vai receber. Não. Eu falo conforme Deus põe ao meu coração. Se eu estou falando para vocês, é porque Deus, Ele vai mudar o quadro de muitas pessoas aqui. Olha, tem pessoas que estão passando dificuldades financeiras. Fique em paz, fique tranquilo. O nosso pastor já nos ensinou que nós congregamos em uma igreja rica, que nós congregamos em uma igreja abençoada. Se a gente congrega em uma igreja rica, então nós vamos também pegar uma fatia do bolo. Pode ser um beijinho, pode ser um bem casado. Mas a bênção tem para mim, tem para você. Leandro, é Leandro. Só para você, entenda. Quando eu fui casar, eu lembro que a casa estava sem reboco. Não tinha nada. Você vai entender. Não tinha nada. Eu dormia numa porta de madeira em cima dos blocos. Mas Deus falou que iria providenciar tudo para mim. Eu tinha uma televisão que só pegava no 220. Eu ligava lá no banheiro, em 2 extensões. Aí eu ligava lá e saía correndo para chegar na sala, que é para chegar lá e conseguir ligar ela. Irmãos, Deus providenciou para mim. Hoje, para a glória de Deus, são 3 smarts. Para a glória. Uma cama que cabe 4, 5 pessoas. Quem faz isso? Ele vai fazer mais ainda na tua vida. Não tinha nada, mas hoje nós temos um pouquinho. Só que tem mais. Quando alguém chegar à tua casa ou à tua vida e lhe pedir uma ajuda, não encolha, mas estenda as mãos, porque através do que você der, você vai receber. Você sabia que tem pessoas que não recebem porque fecha a mão? Muquiranas da vida. Aí depois fica: Senhor, que prova é essa? Está com a mão fechada, abençoado, abençoada. Abre a mão. Abre a mão. Mas vamos lá. O futuro reservava um grande livramento para Jeremias e a todo aquele povo. O tempo passou-se, mas só que depois eles começaram a cantar, porque eles passaram pelo processo.
Eu sei que esse processo se estendeu, só que o final do processo, as bênçãos vieram, começaram a vir, ao ponto que eles se tornaram uma nação novamente. Então entenda, o Senhor Jesus, Ele era o Verbo, falaram dele, mas quando nós vimos no capítulo 1, vimos que Ele era o Verbo, porém Ele deixou de ser o Verbo e se tornou, olha só, o que falaram, o que alguém falou que nunca imaginava quem seria, e nós tivemos e estamos tendo esse privilégio de servir ao Senhor Jesus Cristo, que um dia foi o Verbo. E o bom de tudo isso é que um certo dia ele vê um cego e ele cura o cego. Ele encontra um surdo e ele cura o surdo. Ele encontra o mudo, ele cura o mudo. Ele encontra os aleijados, paralíticos, coxos, e ele cura-os. Ele encontrou os leprosos e ele curou. Você acha que Jesus parou de curar? Você acha que ele parou de ser um médico por excelência? Você acha que ele parou de ver as adversidades e não estender a mão para socorrer? Não, Ele está aqui nesta noite lhe dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, é só abrir. Ele entra e ele realiza, ele faz. Só que o bom de tudo, que quando a gente fala do futuro, não se restringe só nisso. Nós também vimos esse ponto aqui, ó: esperança e um futuro. Qual é o seu futuro? Pergunte para si mesmo: qual é o meu futuro? Será se o meu futuro é viver nessa terra? Até quando? Só que o Senhor, Ele tem um céu preparado para nós. É o maior futuro que Ele deixou para nós. Só que tem um porém. Quem são as pessoas que irão para o céu? Porque a Bíblia nos diz, se não falha a memória, Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça se manifestou, a graça do Senhor se manifestou, para que viesse, olha só, eu mudo aqui o termo, para que viesse alcançar a todos, porém, não são todos que querem. São todos que querem ir para o céu? Não são. É fácil ir para o céu? Não é fácil. Mas é fácil ir para o inferno? É. Só vai para o céu quem quer. E quem é que vai para o inferno? Quem quer e quem não quer. Um certo dia eu me deparei com um moço espírita do candomblé. Aí eu parei com ele assim, ele com a cabeça baixa, que normalmente quando a gente tem Jesus na nossa vida, né, com a vida íntima com Deus, você já viu que eles não olham no nosso rosto? Fica assim, ó, conversando meio desbaratinando. Fica, mas isso precisa ter uma vida com Deus, uma vida regrada. O evangelista aqui falou da fonte, e o que me faz lembrar da fonte, que a fonte ela jorra, né? Mas só que ela jorra a água
E tem um lugar onde, se tiver areia, ela sobe por uma certa altura, aquela areiazinha. Aí depois a areia perde a força. Aí só vai continuar subindo a água limpa. Então a gente precisa ser banhado por essa água para nos limpar. Aí ele olhou assim pro meu pescoço. E eu, olha aqui para mim, mas ele não olhava. Eu falei: você crê no céu? E ele. Aí eu perguntei: você quer ir para o céu ou para o inferno? Aí ele baixou a cabeça e ficou triste. E respondeu baixo: quero ir para o céu. Aí eu falei: só precisa se converter e servir a Cristo. Pergunte para mim se ele quis. Não quis. Então, queridos, nós temos um futuro reservado para nós. E o bom é que esse futuro, nós precisamos passar todo o processo nessa terra. Infelizmente, nós precisamos passar por um período de purificação, de limpeza, de transformação. A Bíblia nos diz que quando o Senhor ele vier para nos buscar, a sua igreja, ela vai ser transformada em um corpo incorruptível, um corpo de glória. E quando formos transformados, aí sim vai ser glória, vai ser maravilha, porque nós vamos viver eternamente ao lado de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que tanto foi anunciado desde o livro do Gênesis ao Apocalipse. Esse mesmo que falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Abre-se agora um ponto e uma vírgula. Se não fosse, ele quis dizer, se não tivesse preparado, eu vim e vou preparar. Olha que lindo. Então nós temos uma casa eterna. Tudo que nós passarmos aqui nessa terra vai valer a pena. É tudo que nós precisamos. Precisamos lutar sim, precisamos guerrear. Quantas vezes chega leão, uma ursa, e quer nos abocanhar? E aí, sabe um dos mistérios que eu vejo dentro dessa passagem? Como que pode um homem franzino igual Davi, que ele era pequeno, não era musculoso, pegar um leão pela barba, abrir a boca? Vocês já pensaram nisso? A força que tem um leão no seu fechar de boca com a sua dentição, que chega a estourar até ossos, e um homem pequeno simplesmente pegar e tirar da boca dele a ovelha. Ei, pequenos, Jesus é a minha e a tua força. 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 Deixe o leão vir. Vai deixar. E o urso é assustador. Você vê quando o urso ele se levanta? Rapaz, se agiganta. Só que nós servimos
um que é conhecido como o leão da tribo de Judá. Aleluia. Então deixa eu saber. O que eu quero dizer, urso e leão são os problemas do dia a dia. É o inimigo te afrontando. Aí você fala: pode vir, urso, pode vir, leão, porque o leão de Judá está comigo. É ele que cuida de mim. Você sabe por que ele está cuidando de mim, de você? Porque ele quer que nós venhamos estar junto com ele para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe, pastor Marcos.